Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. O que será que essa música, Casinha Branca ou Casa no Campo, de Elis Regina, tem a ver com o arcadismo brasileiro? O que será que o feriado que provavelmente você vai curtir viajando com a sua família para longe da cidade, metendo um Fugere Urben, tem a ver com o arcadismo brasileiro? Bom, é disso que a gente vai falar agora. Conto com a sua companhia. Bom, galera, eu sou o Nori, professor de artes e literatura aqui do estúdio, e vocês pediram e eu vim aqui falar um pouco sobre o arcadismo. Esse movimento literário que é um pouco subestimado, creio eu, por parte aí dos leitores, das leitoras, mas que está sempre presente também nas obras de vestibular e faz parte aí daquela famigerada linha do tempo historiográfica da literatura que a gente acompanha na escola, né? Então lá desde o primeiro ano a gente começa o que é literatura, e depois vai para o trovadorismo, depois vai para o humanismo, depois para o classicismo, depois para o barroco e, finalmente, chegamos no arcadismo. E olha que isso é bastante interessante porque é um movimento literário que para alguns críticos, ou para um crítico específico, o Antônio Cândido, é o primeiro movimento literário que começa a dar sinais de brasilidade, de busca de identidade nacional. Como você bem sabe, tem a ver com aquela confusão que aconteceu em Minas Gerais, a chamada Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Os poetas árcades eram inconfidentes, eram ligados com política, mas não se engane não. Não sei se você sabe, me diz aí se você sabe disso, eles eram cidadãos luso-portugueses, ou mentira, luso-brasileiros. E isso porque, enfim, nasciam em Portugal, depois vinham aqui para o Brasil, a serviço da coroa, eram burocratas, né? O Tomás Antônio Gonzaga, advogado, e a serviço e envolvido com a coroa portuguesa, fazia parte desse império. E claro, discordando de algumas coisas, assim como outros inconfidentes, faz parte daquele motim para tentar conseguir a independência de Vila Rica, ou pelo menos daquele espaço geográfico que hoje é situado em Minas Gerais. Não era uma independência do tipo, pô, vamos ser livrão aí, mano, todo mundo, nós, cabe escravidão, vamos fazer uma pátria justa. Não era bem por aí não, defendiam os seus próprios interesses também. Não preciso nem dizer que quem pagou o pato maior foi o pobre ali, né? Foi o tal do Tiradentes. Mas isso é coisa para o meu colega de história, eu vou me ater um pouco mais à literatura, e aí você deve lembrar dessa escola literária, o arcadismo, por algumas expressões, como por exemplo, Fugere Urben, fuga da cidade, né? Se afastar da cidade, como locus amoenos, um lugar ameno, um lugar tranquilo, menos barulho, tranquilão. Ou o tal do Carpe Diem. Aí Carpe Diem sim, hein? Isso aí tem gente carregando isso na pele para todo lado. Eu nunca vi tanta tatuagem como de Carpe Diem. Que quer dizer, colha o dia, aproveite, desfrute o dia. E lembra desse termo quando você estiver fazendo aquela prova no sabadão, de manhã, baita solzão lá fora, e você fazendo prova, que você podia estar na beira da piscina, na beira do rio, na beira do mar, né, aproveitando o dia, mas você está ali, mano, focado nos seus estudos. A gente tem também o inutila truncati. O inutila truncati é uma provocação ou uma referência a uma linguagem truncada. Tirar o que é inútil, tirar o que é complicado, e isso está fazendo referência à linguagem barroca, que era aquela linguagem grandiosa, suntuosa, cheia de inversões sintáticas marotas, né? Então, retira isso de perto. Essas expressões latinas refletem bem o espírito do arcadismo, que vai ser baseado no bucolismo e no pastoralismo, que são praticamente sinônimos. Bucólico é aquele que gosta da natureza, vive de aspectos rurais, é o cara que planta a sua própria comida, é o cara que cria o seu próprio gado, né, suas próprias aves. E olha só aqui, minha obra de arte, minha reprodução de obra de arte, é quase um Picasso original. Para você que não conhece, essa é uma reprodução de um touro de Picasso, para lembrar aí o aspecto rural do Arcade,
que fica lá cuidando do seu gado, pastoreando, né, a parte do dia. Mas eu quero lembrar também que isso se atrela a uma outra característica do arcadismo, que é o fingimento poético. O que é isso, Nuri? Licença poética? Não fui eu, foi o meu lírico? É quase isso. Como eles eram burocratas, estavam envolvidos dentro da cidade possível, porque você imagina o Brasil no século XVII, no século XVIII, era tudo mato, literalmente naquela época era tudo mato. Então eram cidades não tão desenvolvidas quanto a gente já tinha na Europa, mas enfim, eles trouxeram esse espírito, lembrando que na Europa está rolando a Revolução Industrial, depois vai rolar a Revolução Francesa, enfim, tem uma série de agitações sociais acontecendo lá. Então, esses aspectos na Europa se aplicam bem, porque o modo de vida das pessoas está mudando muito rapidamente com a chegada da industrialização. Aqui no Brasil nem tanto, mas esse fingimento poético faz então com que o autor ali, o poeta daquela geração, Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, vá, de uma maneira ou de outra, se transportar para outros espaços, para outros campos, para outros prados, e isso na perspectiva poética, né? No final das contas, eles estavam incrustados ali na cidade de Vila Rica. E aí eu vou ler para você, então, dois poeminhas, um do Tomás Antônio Gonzaga, super conhecido, é o comecinho ali de Marília de Dirceu, né? E um outro do Cláudio Manuel da Costa, um dos maiores sonetistas de língua portuguesa. Falando do Tomás Antônio Gonzaga, vale lembrar que esse cara vai nascer em 1744 e vai morrer em 1810. E ele vai escrever uma obra que é talvez uma das mais lidas em língua portuguesa depois do Camões. Ele é um poeta muito importante, na verdade. A gente fala pouco dele, mas ele realmente, além de talentoso, substancioso, é um poeta que está muito bem inserido no seu tempo, né? Ligações políticas, ligações amorosas, enfim, vai ser exilado como punição da Conjuração Mineira, vai para Moçambique, lá vai se envolver com outra mulher, vai, enfim, tocar sua vida, vai continuar escrevendo. E esse livro, o Marília de Dirceu, a gente sabe que Marília faz referência a uma pastora, a uma musa, que é uma das características também da poesia Árcade. E esse Dirceu é o pastor, é o cara que está ali feliz da vida por ter encontrado esse amor. Sim, Marília faz referência a Maria Doroteia, a musa real do Tomás Antônio Gonzaga, e sim, a gente pode dizer que o Dirceu faz uma certa referência a ele. Mas, tirando essa parte biográfica, sobra um excelente poema em que todas as liras, de uma maneira direta ou indireta, vão se referir a Marília, o que prova que é um projeto literário muito consistente e que tem um planejamento por trás. Segunda coisa, é dividido em 3 partes. A gente tem certeza que as 2 primeiras partes foram escritas de fato pelo Tomás Antônio Gonzaga, ou muito quase certeza disso. Já a terceira parte, há críticos e críticos que divergem se foi mesmo composto pelo Tomás Antônio Gonzaga ou alguém que se aproveitou ali, e o conceito de autoria era muito relativo, muito diferente do que a gente tem hoje. A partir do estilo também faz um complemento desse poema. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui, e esse começo de poema ele é importantíssimo porque ele traz todas as características do arcadismo em pouco espaço. Quero lembrar também que esse livro ele é composto por liras, que é um gênero poético, que tem a ver ali com a canção, por isso tem uns refrõezinhos, né, tem um estribilo, e que cada estrofe ou cada lira, se ela começa com 7 sílabas poéticas, ela vai ser toda com 7 sílabas poéticas. Se é com 10, ela vai ser toda com 10. Tá? Então é heterogêneo no tamanho da metrificação, mas homogêneo porque cada lira tem a sua métrica específica. Beleza? Então eu vou ler aqui para vocês um trechinho da lira 1, um trechinho bastante conhecido, você já deve ter visto por aqui ou em qualquer outro canal, é uma menção a esse trecho, mas ele traz todas as características que a gente precisa aqui para relembrar esses aspectos ou conhecer esses aspectos do arcadismo. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar gado alheio, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite.
das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Vale lembrar também que esse trechinho mostra um autor, um eu lírico seguro, né, da sua poética, fazendo rimas bastante até comedidas e de maneira muito objetiva, deixando claro que é autônomo financeiramente, que não é empregado, que é dono, por isso que ele não é queimado pelo sol, ele não é grosseiro, e ele não guarda nem cuida do gado dos outros, mas do próprio. E se ele não está marcado pelo sol, se ele não está marcado ali pelo trabalho, é porque ele tem quem trabalhe para ele. E ele tem uma propriedade, esse casal é uma propriedade rural, né, em que ele consegue plantar, ele tem azeite, ele tem as ovelhas, que além de tirar leite, tira lã também, que vai fazer ali as finas lãs com as quais ele se veste. Ou seja, ele é o cara bucólico. Ele é o pastor bucólico por excelência. Tem nada demais, né? Então tem essa pegada da humildade ali. Ele não tem nada de muito, mas tem tudo o que precisa. Nada muito luxuoso, não é o cara mais rico do mundo, mas ele tem tudo do que precisa. Ou seja, também é uma grande sorte para ela ter encontrado a ele. E ele, feliz da vida, graças Marília Bela, graças à minha estrela. Dou graças à mulher gata que eu tenho por perto e também dou graças à minha sorte, à minha estrela, né? Ao meu destino, que é muito bom. Quero te lembrar que na segunda parte desse livro ele está preso, aí os poemas ganham um outro tom, aí ele envelhece, porque não pelo trabalho, mas pela tristeza, pela solidão, né? Pela ausência da amada, e depois ele é exilado para Moçambique e lá vai conhecer, enfim, outra mulher e vai tocar a sua vida de maneira até bastante interessante. Mas fica aqui, não é gravado para você. O bucolismo está presente nessa vida campestre que ele tem. E mais, né, a ideia de carpe diem vai aparecer quando ele vai sugerir que eles podem ficar juntos ao lado do rio, né, curtindo o dia. Vai aparecer, né, a ideia do Fujariuba, porque isso é fora da cidade, essa é uma propriedade rural, um tanto quanto mais isolada. Ou seja, é um texto que carrega todas essas perspectivas. Quero lembrar também, antes de passar por Cláudio Manuel da Costa, que o outro nome do arcadismo é neoclassicismo, o novo classicismo. E se o classicismo lá de Camões retomava aspectos da cultura greco-latina, este também. E quais são esses aspectos? Razão. Lembra que o arcadismo ou o neoclassicismo está alinhado temporalmente com o iluminismo, ou seja, o império da razão. Tá? Volta depois de um período difícil com o barroco, né? de tentativa de manipulação do imaginário de novo por meio da fé, a razão, a racionalidade, o equilíbrio, né? A beleza greco-latina, que é simples, que é objetiva, que é muito bem calculada, proporcional, tudo isso volta também para ser aspecto dentro da literatura e dentro da arte, né, das artes plásticas, que vão gerar aí esses respiros árcades. Né? Então, porque você sai de uma linguagem extremamente pesada, difícil, densa, que é o barroco, e cai para um espaço de respiro, de tranquilidade, que é o arcadismo. E aí eu vou ler para vocês agora um sonetinho do Cláudio Manuel da Costa, assim como o Marília de Dirceu, vai aparecer na telinha aí para você, e aí você acompanha comigo e eu vou te dando alguns toques durante a leitura mesmo, para você entender um pouco como que funciona essa leitura do soneto e que parte de repertório que a gente tem que ter. Se a gente está numa prova, provavelmente isso vai ser sinalizado, mas quando a gente estiver lendo para estudar ou por próprio prazer, espero que você goste de poesia, de ler poesia também pelo próprio prazer, não só para estudar. E aí a gente tem tempo de parar, pesquisar, ir lá no Priberan, um dicionáriozinho na internet,
pegar os aspectos da palavra, mesmo quando a gente acha que já a conhece. Vem comigo, vem comigo. Esse é o soneto 1 de um livro chamado Poemas Escolhidos, do Cláudio Manuel da Costa. Para cantar de amor, tenros cuidados, tomam entre vós, ó montes, o instrumento. Ouve, pois, o meu fúnebre lamento, se é que de compaixão sois animado. Vós sois animados. Vós, os montes. Ou seja, ele está conversando com os montes, com as montanhas, com a serra. E ele diz o seguinte, para cantar de amor, tenros cuidados, delicados cuidados, né? Frágeis cuidados. Tomo entre vós, no meio dos morros, dos montes, o instrumento. Ouve tu, ouve vós, o meu fúnebre lamento, se é que de compaixão sois animado. Veja que tem uma personificação da montanha, dos montes, e o eu lírico está dialogando com ele, está dialogando com a natureza, né? Algo muito Árcade. Já vós vistes que aos ecos magoados do traço Orfeu parava o mesmo vento. Da lira de Anfião ao doce assento se viram os rochedos abalados. Orfeu, um cara famoso na mitologia grega, justamente por ser um cara que vai, né, ser um exímio musicista. E o Anfião ainda mais, porque isso é muito legal. Lembrando aqui também que o Orfeu tinha a capacidade de, com a sua música, mover objetos, seres inanimados, assim também como o Anfião. Até a suposição de que esse último tenha fundado a cidade de Tebas, aquela do Édipo Rei, com a sua lira, tocando, e aí as pedras iam se organizando e a cidade foi construída. Mitologia grega é um universo gigantesco de referências, e aí um dos aspectos do arcadismo é esse diálogo, né, com a cultura greco-latina. Por isso, essa ideia dos deuses greco-latinos aparecerem nos poemas é bastante comum. Isso também acontece lá no parnasianismo, que vai vir depois e vai retomar de novo esses aspectos, né? Continuando, bem sei que de outros gênios o destino, olha o destino com letra maiúscula, né, personificado, para cingir de Apolo a verde rama, lhes influiu na lira estro divino. Ou seja, ele sabe que essa lira, enfim, que esse instrumento musical já foi tocado por grandes outros, né, mitologicamente falando, grandes outros, e aí, cara, é isso, né? A música, ela move os aspectos emocionais dos seres humanos. E aqui a coisa é tão potente que ela entra para mover os aspectos dos seres inanimados, das rochas, das árvores, né? Então, ele bem sabe que esse efeito que já foi causado, inclusive por Apolo, que também era aí um outro musicista, outro cara bastante conhecido por, além de cuidar dos pastores, de ter todo um vínculo com a natureza também, né, essa ideia musical, já sabe que esses montes já viram outros grandes musicistas, outros grandes peregrinos tocando suas harpas, tocando suas liras. O canto, pois, que a minha voz derrama, porque ao menos o entoa um peregrino, se faz digno entre vós também de fama. Então, olha só a pretensão desse eu lírico, né? Tem Orfeu, tem Anfião, tem Apolo, e ele está ali falando, está ali trocando uma ideia e dizendo assim, olha, o meu canto também merece ser ouvido, recebido, se é, né? Como ele diz ali, se é que sois de compaixão animado, se é que você tem compaixão, montes, porque eu estou sofrendo, então me ouça. Muita gente vai dizer que isso já é um traço romântico, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, mais para o final da sua produção poética, vão ser ali rotulados de pré-românticos e tal. Mas o que a gente sabe é que quando uma escola, período literário, período artístico, enfim, vai enfraquecendo,
Ao mesmo tempo, uma outra linguagem também já vem surgindo, vem se fortalecendo, de maneira que, em algum momento, é fato que poemas românticos e poemas árcades não vão só ter de conviver, como vão ser mutuamente influenciados, até que o próximo movimento ganhe destaque e possa seguir aí o seu caminho, até que mais uma vez entre em declínio e assim sucessivamente. Você já deve ter ouvido o seu professor de literatura, sua professora de literatura, dizendo de escolas que são apolíneas, né, mais tranquilas, mais racionais, mais de boa, e escolas que são dionisíacas, que são um pouco mais infernizadas ali, que são mais doidonas. Né? No caso do arcadismo é um desses espaços apolíneos, né? Dos espaços mais tranquilos. Quando chega o romantismo, né, idealização na veia, menos racionalidade, aí a gente percebe que tem um traço dionisíaco, aí, mais bagunceiro mesmo, saltando aos olhos. Então, espero que você ouça o Fábio Júnior aí cantando Casa no Campo, cantando Casinha Branca, ouça a Elis Regina também. Espero que você lembre que o arcadismo ou o neoclassicismo retoma valores da antiguidade greco-latina. Isso tem a ver com razão, tem a ver com proporção, tem a ver com um certo minimalismo. Veja só, né? Não no conceito contemporâneo, mas de estruturas que são simples, mas bastante bem feitas, funcionais e calculadas, por isso racionais. Equilíbrio é uma palavra-chave nessa história. Que isso, assim como o classicismo está mirando, né, alguns aspectos que vão ser traduzidos para nós nessas expressões latinas. Fugere fuga da cidade, o carpe diem, aproveite o dia, o inutila troncati, que é a linguagem simples, né, a preferência pelo simples, o locus amoenus, que é um lugar tranquilo, e que também o bucolismo, que também o pastoralismo são pontos importantíssimos, porque nos textos estará sendo pregada uma vida que seja menos acelerada, mais slow motion, mais tranquila, aproveitando mais do mundo e de si junto ao mundo. Nada mais certeiro para esse mundo contemporâneo, utilitarista, frenético, acelerado que a gente vive, em que tempo é dinheiro. Veja só como cai bem um pouco de arcadismo na nossa vida. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, de pedir. Se você gostou, espalha para os seus amigos, compartilha, se inscreve no nosso canal. E se não gostou, manda para o inimigo lá, fala assim, pega aí esse videozinho chato aí. Espero que a gente se veja numa próxima aula. Até mais.